Lazarine, deixa eu acionar para você aqui. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com a família? Boa tarde, minha irmã. Gratidão. Vamos então dar início. Obrigado. Vamos então dar início à nossa reflexão com o Emanuel. Graças a Deus, Lazarine. Tudo bem. Tem um amigo meu que sempre diz: eu tenho sempre muito mais do que mereço. Eu estaria sendo injusto, porque eu poderia também ter menos do que mereço, né? Mas eu tenho aquilo que eu mereço e Deus tem me dado muito. Eu só não tenho retribuído, a verdade é essa. A gente percebe realmente que a retribuição poderia ser muito maior, muito mais intensificada. Hoje nós vamos falar... Oi, Eleusa. Eleusinha é minha esposa. A pessoa que a gente, se não fosse... Eu não gosto que eu fale isso, não. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se não fosse ela nessa minha jornada atual, da atual encarnação, só Deus sabe onde é que eu chegaria, né? Então agradeço, até por isso agradeço muito a Deus, pela família que a gente tem, pelas experiências que a gente tem na família, uma escola abençoadíssima que Deus nos deu. E às vezes a Eleusa me chama até de autista, né? Porque eu sou um pouco calado, não falo muito. Pode ser até que eu seja realmente, né? Mas de qualquer maneira eu me sinto muito feliz até por isso, né? Deus me deu a oportunidade na atual encarnação, eu estou tendo toda a chance, Deus está me dando toda a chance para que eu realmente possa chegar no final de 5, pelo chegar empatado, pelo menos está muito bom, né? Sair com débito não é bom não, mas empatado já estou no ganho, né? E poder ajudar as pessoas a fazerem o mesmo, né? Ninguém transforma ninguém, mas podemos ser boas referências para um ou para outro. Desculpe, nem entrei ainda no tema, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Emanuel vai nos levar hoje a uma reflexão sobre a questão da chamada união infeliz. Vários outros temas, esse é um deles que vamos falar hoje. Na união feliz, ele vai trazer para nós o item, ou a pergunta 167 lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec indagou aos mentores espirituais, qual é a finalidade, qual o objetivo maior de uma reencarnação. E os espíritos responderam explicando a Allan Kardec que a reencarnação tem como objetivo um processo expiatório para o melhoramento progressivo da humanidade, sem o qual, dizem ele aqui, né, onde estaria a justiça de Deus. Ontem, fazendo a palestra, e eu mando realmente o meu carinhoso abraço também para Lazarine, que estava ontem na nossa palestra lá na Rede Amigo Espírita, eu usei uma frase, eu nunca tinha ouvido essa frase de alguém, pelo menos a frase que eu utilizei espontaneamente no final, que eu disse que fora da reencarnação não há salvação. Eu falei por falar, porque é fora da caridade, nós sabemos. Mas não haveria vida, não compreenderíamos a vida sem a reencarnação. Não há como compreendermos a vida sem a reencarnação. É impossível nós entendermos a nossa vida, as dificuldades, as diferenças entre as culturas, a vida na Terra de uma forma geral. A reencarnação, ela explica tudo, com certeza. Ela dá base para a explicação de tudo, embora as religiões neguem. Como negaram também, como ontem nós falamos, né, que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, que as questões das eras, né, dos dias, das chamadas bíblicas, né, dos 7 dias da criação, dos 6 dias da criação realmente são tempos geológicos e não dias de 24 horas, etc., que as religiões defenderam. Então a reencarnação é exatamente, o objetivo é isso aí, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde estaria a justiça de Deus. Como nós compreenderíamos a justiça de Deus sem a reencarnação? Mas vamos ao tema. Segundo Emanuel, como é que ele diz aqui? Como é que ele trata o tema? Ele diz o seguinte: dolorosa, sem dúvida nenhuma,
a união infeliz na terra. Porém, a bem da verdade, não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a crueldade ou o peso de alguém. Ponderando-se que todo espírito é livre na consciência para definir-se quanto às próprias resoluções. Então fica muito claro nessa colocação de Emmanuel, de que um casamento infeliz, uma união infeliz, as pessoas que estão sob o guante de violências, de crueldades, a pessoa não é obrigada, a questão, não existe obrigatoriedade que alguém suporte a contragosto, a crueldade ou o peso de alguém, ficar escravo a alguém, é isso que ele está dizendo nessa frase. Ponderando-se que todo espírito é livre na consciência para definir-se quanto às próprias resoluções, ou seja, ela não é obrigada, mas fica na consciência dela qualquer decisão, se ela quiser continuar escravizada a muitas violências de um parceiro ou de uma parceira. Entretanto, que haja equilíbrio suficiente nos casais, unidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Evidentemente, quando se fala em verdadeira libertação, não é a libertação transitória, a libertação impermanente. É uma libertação permanente, é uma libertação da própria consciência. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todos nós trazemos na contabilidade da vida muitos débitos, por isso que eu falei no início da nossa fala, sair empatado está no bom caminho, né? Saímos no lucro, né? Todavia, antes que a vida os resiste por fora, a própria vida grava em nós mesmos em toda a extensão o montante e os característicos de nossas faltas, os débitos e as características que nos levaram a entrar em processo de delinquência, de erros. E nós estamos falando de união infeliz. A pedra que nós atiramos no próximo talvez não retorne ou não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de muita aflição. E enquanto não se remove a causa da angústia, da aflição em função da pedra atirada contra o próximo, os efeitos dela perduram sempre tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivos, senão a eliminamos na origem do mal. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias e nas ligações terrenas, nessas uniões afetivas, entretanto, nós encontramos também e somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Por quê? Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro, ou recebemos quase sempre também na companheira da vida íntima, os reflexos de nós próprios. O que damos, recebemos. Se fizemos um mal a alguém no campo do relacionamento afetivo, nós vamos receber no mesmo tamanho. Ninguém macula ou prejudica alguém no campo sentimental sem estar prejudicando a si mesmo. É da lei. É natural que todas as situações afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins enaltecidos de beleza e perfume. Então é muito interessante essas uniões, as situações afetivas no mundo terreno, nessa figura que ele coloca de um encantado jardim enaltecido de belezas flores, de belas flores e perfume, tudo bem. E até mesmo essas uniões, essas situações afetivas, né, lembra o que ele chama de aqueles bons livros de educação, né, em que você lê o prefácio e no próprio prefácio você já começa a deslumbrar exatamente o que você vai encontrar no livro. Isso é muito importante. Agora, a existência física, a vida terrena, segundo Emmanuel, é processo específico de evolução nos limites do tempo. E, assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos adornos exteriores do educandário em que se matricula, ou seja, o que um aluno, qual vantagem vai ter o aluno ficar apenas fixado e preso nos adornos exteriores, nos uniformes, em tudo que é externo da escola? Ele não vai ganhar nada da escola.
assim como também o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento caso pretendesse ficar imobilizado, empedrado, cristalizado no chamado êxtase do namoro ou do noivado. É muito diferente a vida do casamento do que naqueles primeiros momentos desse processo de atração em que une alma a alma, seja no momento do namoro, no momento do noivado. Os princípios kármicos desenovelam-se com as horas, provas, tentações, crises, que ele chama de salvadoras, situações expiatórias surgem na ocasião exata. Na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que devidamente plantada oferece fruto em tempo certo. Então, o casamento nos traz, até em função desse nosso mapa, dentro dos princípios kármicos, né? O nosso mapa do passado, os momentos provacionais, os momentos de tentações, de crises e de situações expiatórias, evidentemente, são processos de colheita daquilo que nós plantamos, né? É a semente que no passado deixamos que está realmente germinando agora e que nós temos que colher. O casamento, o matrimônio, pode ser precedido de doçura, pode ser precedido de muita esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes em sua marcha incessante tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram em cenários anteriores de vidas passadas. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. Aí ele começa a fazer umas comparações muito interessantes em relação ao êxtase do namoro ou do noivado e a realidade do casamento. Aí ele começa a mostrar nessa comparação aquela jovem suave que hoje nos fascina para ligações afetivas, em muitos casos, ele não fala em todos, mas em muitos casos, será talvez amanhã a mulher transformada capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem, como ele chama aqui, né, que nos fascina, suave, etc., foi no passado, em existência que já transcorreram, a vítima de nós mesmos, quando lhes infligimos os golpes de nossas próprias deslealdades ou das nossas inconsequências, convertendo-as na mulher temperamental, na mulher infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. Então há uma situação real, você se encanta no primeiro momento, aqui no caso com uma mulher, seria o homem em relação a uma mulher, do qual ele percebe nela essa suavidade, enfim, aquilo que realmente complementaria os seus sonhos para uma união afetiva e para um casamento. E de repente essa mulher se converte numa pessoa extremamente temperamental, até infiel, e que eu preciso aprender, considerando que em vidas passadas se reflete na vida presente, relevar e retificar. Como fazer isso? A gente não sabe se é tão simples fazer isso. A mesma coisa ele vai mostrar em relação a um rapaz, né? Então, a menina encontra um rapaz distinto, que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda. Basta, às vezes, será provavelmente depois um homem cruel, um homem desorientado, suscetível de constrangê-la, a carregar todo um calvário de aflições incompatíveis com os anseios de felicidade que lhe palpita na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, vítima dela própria, quando, desregrada ou caprichosa, lhes desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso, no homem fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois
somente muito depois surpreender nesse alguém defeitos, máculas, nódoas que antes não víamos, estamos com certeza à frente de uma criatura anteriormente dilapidada por nós mesmos, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas na contabilidade divina, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão, a esmolar-nos assistência, tolerância, misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado, onde o espírito também afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo, para os domínios da luz. Aqui ele deixa-nos muito claro, dentro da lei de causa e efeito, de que o casamento infeliz, de que a união infeliz, ela tem profundas raízes em cenários que foram construídos no passado e que se refletem no atual cenário de casamentos. Ele aqui não está em nenhum momento dizendo que alguém é obrigado a suportar o peso, a violência de alguém, mas está na consciência desse alguém compreender exatamente que essa companhia, que antes ela depositava um sonho de felicidade, na realidade é exatamente a companhia que ela merece e que necessita. Dentro dessa visão do mérito e da necessidade, ela vai chorar muito. Lágrimas virão, porque ela tinha um sonho, né? Era uma jovem linda, era um jovem bonito e tal, e de repente tudo aquilo vai por água abaixo. Mas considerando que ela merece aquelas condições e necessita para evoluir dessa necessidade, dessas condições, estará na consciência dela suportar ou não, mas ela não é obrigada. Esse é o detalhe que Emmanuel fala aqui no início desse capítulo. Não existe regime de obrigatoriedade para se aceitar o tacão do peso de maldade e crueldade de alguém contra nós. Vai da consciência de cada um. Mas se nós queremos nos quitar com os princípios de causa e efeito, liberando-nos das sombras do passado, de tantos males que também já fizemos, porque não é só ele, nós já fizemos no passado também, com certeza nós realmente, ao invés de abraçarmos a deserção, estaremos realmente abraçando o compromisso, muito difícil, muito espinhoso, união muito difícil, evidentemente, mas com certeza com aquele companheiro que nós merecemos, com aquela companheira que nós necessitamos. É simples para ler, simples para falar, mas quem está vivendo é que sabe. Mas, repito, não existe regime de obrigatoriedade para se realmente estar suportando, né, além do limite das forças, né, a truculência, a violência, a crueldade de alguém. Não existe nas leis de Deus exatamente esse impositivo de obrigatoriedade. Vai no limite da sua força. Se você aguenta, é o que você precisa, é o que você necessita. Se você não aguenta, você tem toda a liberdade para buscar em outro momento fazer essa reparação de outras formas. Existem várias formas, não existe a lei de Italião. Sempre existe a lei de misericórdia ante a lei de causa e efeito. Agora ele vai falar sobre os filhos. Os laços de sangue, está lá no item 8, no capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Os laços de sangue não criam forçosamente os elos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral também do filho para fazê-lo progredir.
fique tão claro nessa questão, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que realmente o pai, quando muito, e a mãe também, fornece os elementos de estrutura biológica para o invólucro corpóreo, nada mais do que isso, porque o pai e mãe não fazem os filhos não são criados pelo pai, né? Criados no sentido espíritos, né? O que é realmente oferecido de forma transitória é o corpo, que é exatamente formado a partir da união dos pais. Entre os casais, diz Emmanuel, surge normalmente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é constrangido a uma carência afetiva. Então, quando ele vai falar sobre esse abandono afetivo, a pessoa lesada, ela realmente se sente constrangida, porque ela está abandonada no lar. Em criaturas interligadas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca naturalmente, em numerosas circunstâncias, o chamado colapso das forças mais íntimas, naquela que se viu relegada ao escárnio ou ao esquecimento, a suposta vítima ou a vítima mesmo. Mas toda criatura prejudicada usufrui o direito de buscar forças na própria recuperação. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à sua própria euforia, com base na consciência reta, na consciência tranquila. Repito ainda o regime de obrigatoriedade que ele mais uma vez cita aqui neste capítulo. Não existe obrigações de cativeiros para ninguém nos fundamentos morais da criação. Então ninguém é escravo de ninguém. Não existem obrigações de cativeiros para ninguém nos fundamentos morais da criação. E nós estamos falando de um ou outro companheiro ou companheira menosprezada no círculo doméstico, né, em que ela possa se esforçar para refazer as condições em que ela julgue necessária para ela encontrar euforia para continuar vivendo, já que não existe obrigatoriedade de cativeiro na relação entre as pessoas. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja francamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Mais uma frase de peso, né? Porque se você agride, que regalia você abusando, né, de alguém você teria de passar por esse abuso impunemente? Não, é o que ele diz. Ninguém, nenhum ser humano dispõe de regalias para abusar impunemente de outra pessoa. No sentido de que a vítima, quem é humilhada, quem é abusada de alguma forma ou de outra, ela nesse momento se encontra livre, liberta de qualquer compromisso para com esse agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos, então a pessoa está agredida, muito agredida. Mas na relação desse casal existe exatamente a figura do filho ou dos filhos. E Emmanuel vai lembrar, em matéria afetiva, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada até a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro sempre da ética que sustenta a tranquilidade de sua vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam sem impor, não existe lei de obrigatoriedade, eu repito, as vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos. Se houver uma separação entre casais em função de um ou outro estar sendo truculento, estar realmente maltratando alguém, dentro dessa lei de que não existe obrigatoriedade, né, de ficarmos escravos a ninguém, quando existe a figura dos filhos, no caso dos casais, evidentemente, principalmente a mãe, no caso, como ela é, por excelência, ela tem a função educadora, muito mais do que o pai. A mãe tem, por natureza, pelo próprio instinto maternal, as funções de educação. A mulher é, por excelência, educadora. Então, ela não renunciar ao dever de amparar os filhos.
especialmente se esses filhos ainda não atingiram a juventude, que lhes traçará começo a compreensão dos problemas sexuais que afligem hoje a humanidade. Em sobrevindo semelhantes crises entre os casais, haja no parceiro ou na parceira largada, em desprezo, uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto ela também, né, não haverá provocado a agressão moral sofrida. Ao invés de ficar na vitimização, no coitadismo, assim, bom, eu certamente estou passando por aquilo que eu mereço e necessito. É uma visão do capítulo anterior. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado no regime, não existe regime de obrigatoriedade ante as leis divinas, ante o Código Moral de Lei da Consciência. Mas aí está na sua própria consciência, você vai verificar até que ponto você também não haverá provocado a agressão moral sofrida em vidas anteriores, se você puder fazer uma análise desse sentido. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, à desculpa incondicional ante o ofensor. Isso é possível? É. Desde que esses tipos de agressões, de violências, realmente não tanjam para quase criminalidade, no sentido até de ameaças de morte, essas coisas do gênero, que é preciso ter muito cuidado. Existem leis humanas, né, que procuram realmente salvaguardar a incolumidade física da mulher, tentando realmente manter afastada daquele homem agressor, etc. Principalmente a chamada Lei Maria da Penha, aquelas coisas todinhas. Mas o que ele está dizendo é exatamente isso, embora se reconheça culpada ou não, que se renda, antes de tudo, à desculpa incondicional ante o ofensor. Se não a desculpa da impossibilidade de um convívio físico com a pessoa, pelo menos intimamente desculpar. Porque senão a pessoa fica realmente alimentando um verdadeiro câncer da vingança. Desculpa, esquece e vai embora, e vai ser protegido até por essa razão. Esquecer, pedir a Deus, entregar para Deus, saber que realmente você foi no limite da força, não suportou, e perdoe, né? Desculpe e continue a sua vida. Aí você vai se proteger naturalmente, vai atrair os bons espíritos para se proteger. Mas se entrar na revolta, no ódio contra a pessoa que te agrediu, vai entrar em sintonia, vai atrair espíritos malfeitores, e evidentemente esse encarnado que é malfeitor vai utilizar-se dos seus meios e vai alcançar por sintonia você em algum momento. Então é preciso ter muito cuidado, é não entrar no mesmo nível da agressão e do agressor. Fundindo o coração os títulos afetuosos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual, o título de irmão ou de irmã. Então, naquele momento, você não vê mais como um companheiro de ligação afetiva, mas o vê como irmão ou como irmã. Nesse sentido, ore. Se não tem facilidade de aproximação física, ore, entregue para Deus e continue a vida, mas não entre no mesmo ritmo, fique realmente num processo de gládio mental, atraindo para si também as coisas ruins. Então, ore. Por isso que Jesus disse, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. É a nossa proteção, é o nosso capacete protetor, né? De vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. Aprenda, o parceiro moralmente danificado, que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação. A questão do esquecimento, o que é o esquecimento das faltas? Será que a gente consegue esquecer algum mal que nos fizeram? Ninguém esquece, não existe a possibilidade de esquecer. O que nós podemos fazer é ressignificar as faltas sofridas. Também nós fizemos muitas faltas contra os outros em algum momento ou em outras encarnações. Então, quando ele fala esquecimento aqui, é a ressignificação desses males que nos trazem traumas. Porque já que esquecer não se esquece, pelo menos, ao lembrar, dê uma conotação diferente àquilo que me trouxe feridas e traumas. Aí eu começo realmente a ressignificar aquilo que me traz, às vezes, até sentimento de raiva, de ódio, de vingança. É a busca da sublimação por esse trabalhoso exercício, que dá muito trabalho fazer isso, mas é o que a vida nos pede. E que nenhum de nós, os filhos da Terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento. Porquanto os virtuosos de hoje, né, as pessoas que são chamadas virtuosas, né, são realmente ilibadas moralmente, com certeza podem ter sido os caídos de ontem. Então, hoje estão bem,
Mas isso não significa dizer que ontem, em vidas passadas, não foram caídos. Hoje estão de pé, mas se rastejaram. E não é justo nós compreendermos que se rastejam hoje, nós que já rastejamos no passado? É isso que ele está falando para nós. Os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio, rogar bênção, quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão de nossos débitos acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Então, julgar é muito fácil julgar, mas existe até uma música, né? Se meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Se eu não me engano, é do Lamartine, eu não me recordo quem é o autor. Eu não sei se é o Adoniran Barbosa ou Lamartine Barbosa, mas é uma música muito antiga. Na realidade, é isso mesmo, né? Hoje nós podemos estar jogando pedra naquelas pessoas supostamente caídas, mas nós já fomos caídos. E hoje as supostamente caídas, ou mesmo caídas, amanhã se levantam, amanhã poderão estar nos dando as mãos para nos levantar também. Então é o que ele está falando para nós, né? Agora, principalmente considerando que nessa união, embora bem tumultuosa, que nós vamos falando de união infeliz, existem os filhos, né? Pequeninos, por exemplo, e ainda não jovens, né? Então, homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequenos, que se voltem, acima de tudo, para essas aves ainda tenras, frágeis, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura. Por amor a Deus e por amor a si mesmos, até que se habilitem essas crianças aos primeiros contatos conscientes com a própria vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de uma nova companhia. Separou, tudo bem. Crianças pequenas. Existem, um dos últimos casos que nós analisamos, que é o caso de Fábio no livro O Brilho da Vida Eterna, é uma situação interessante. Eles eram muito pobres, o Fábio estava desencarnando, a sua esposa ficando aqui, a Mercedes, era muito jovem ainda, e o Fábio ele autorizou, inclusive ele estaria procurando uma companhia para mantê-lo, porque ela economicamente, para manter os filhos que eram muito pequenos, um de 7 ou 8 anos, muito novo. E ele mesmo arrumaria alguém para ajudá-la, no sentido até de um apoio material, além do apoio também afetivo, no sentido de poder, né, manter o lar, os filhos com equilíbrio, e não um aventureiro. Isso é possível, mas o que ele está mostrando para nós aqui é exatamente o seguinte: cada caso é um caso, o caso do Fábio é um. Nesse caso aqui, o ideal seria fazer com que esses filhos crescessem até se habilitar aos primeiros contatos conscientes com a própria vida na sociedade, antes de, no caso que seria normalmente os filhos ficam com as mães, né, se aventurar uma adoção de uma nova companhia. Existem casos, inclusive, vários deles, de mulheres casarem ou arrumarem um outro companheiro depois da separação com crianças pequenas, normalmente meninas, né, e que mais tarde esses companheiros acabam abusando, inclusive, no campo da sexualidade desses filhos dessa mulher. Existem muitos casos policiais, muitos casos que ainda nem foram descobertos, que ainda estão acontecendo. Isso tem esse problema também, é preciso ter muito cuidado. Então, se dedicar aos filhos, já que aconteceu essa união infeliz, investe nos filhos, o máximo que puder. Porque reencarnar não é para viver para turismo na Terra, nós vivemos realmente ligado a um passado tumultuoso que nós temos, um passado com muitos débitos, né? Então, a reencarnação é um convite para enfrentarmos os desafios, muitas vezes que vêm sob lágrimas, né? Muito choro, muita renúncia, alguns momentos de muita tristeza também, mas são os momentos depurativos, sem ser castigo, não são castigo. São convites para a nossa depuração. Mas não existe regime de obrigatoriedade em nada. Deus não nos obriga a nada, nada. Tudo que é obrigatório na vida de alguém, alguma coisa está errada. Eu não sou nem obrigado a fazer o bem, ninguém é obrigado a fazer o bem nem fazer o mal. Nós temos a liberdade de fazer ou não. Agora, o que o dever da minha consciência me convida a fazer? É fazer o bem. O que o dever é da minha consciência? É o aguilhão da minha consciência. O que o dever é para mim? É exatamente aquela sentinela, é o guardião prova da minha intimidade. Então existe um dever, eu tenho o dever de não fazer o mal, mas eu tenho liberdade de fazer ou não fazer. Em relação a uma pessoa
que o marido largou, está com os filhos pequenos e tal, se ela decidiu arrumar um outro companheiro, é a liberdade que ela tem. Sabendo que, de alguma forma, esses filhos poderão estar sob o guante também de uma pessoa talvez tão pior do que o primeiro marido ou o primeiro companheiro. Então precisa ter muito cuidado, é isso que ele está falando. Por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem os primeiros contatos, ou seja, mantenham a proteção dos filhos no processo educativo, antes de se aventurarem, a palavra de aventurarem, a adoção de uma nova companhia. Emmanuel. Esse é o capítulo 10 do livro Vida e Sexo. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhe compete no que refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de amparo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Então fica muito claro aqui que, num primeiro momento, o ideal é exatamente esse, para que fique bem clara a lição que ele diz para nós. Um homem e uma mulher em abandono, se tem filhos pequenos, que se voltem acima de tudo para essas aves ainda tenras, frágeis, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura por amor a Deus e a si mesmo. Até porque, ou até que, essas crianças frágeis, tenras, se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida social, com a vida terrestre, antes de se aventurarem a uma adoção de uma nova companhia. E Emmanuel continua, isso porque podem usar a atribuição natural que lhe compete no que se refere a possíveis renovações. Você pode arrumar, mas sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de amparo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Então toda cautela é pouca em relação a essa situação. Lembrando-se que não existe o acaso nas leis de Deus, né? Todos nós temos da vida aquilo que a vida doamos, nessa ou em outra encarnação. E ninguém reencarna, repito, né, para diversões, para os prazeres. Podemos viver o prazer verdadeiro, o legítimo, aquele prazer que Deus nos deu, né, para viver a vida com prazer é uma coisa. Mas o prazer pelo prazer, o prazer para alimentar o ego, o prazer para alimentar as sombras, o prazer para alimentar o meu mundo emotivo no campo bem da minha história do erotismo, da sexualidade, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque de alguma forma o ideal, em muitos momentos, é a renúncia mesmo. A renúncia que nos lembra um pouco o próprio sacrifício, que alguns mentores chamam de sacrofício, né? Que é o sagrado ofício da renúncia. Vale a pena. Agora, cada um é cada um sabe de si, nós temos a liberdade de fazer ou não fazer. Cada um faz o que achar melhor para si, sabendo que as consequências advirão. Na pior escolha, não serão as melhores consequências, evidentemente. Nas melhores escolhas, as consequências serão muito mais suaves, serão até agradáveis, né? Agora, outro tema que ele vai falar sobre alterações afetivas. O que é isso? Ele vai buscar lá na pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos Espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Será que os pais, nós pais, exercemos algum tipo de influência sobre os filhos depois que eles nascem e já estão em nossa casa? O que os espíritos responderam a Allan Kardec? Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constitui-lhes nisso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os pais que entregam os filhos para o mundo educar, para que os outros eduquem, para os que os vizinhos eduquem, para os companheirinhos deseduquem, esses pais, conforme diz aqui, né, serão considerados, não existe punição na lei divina, claro que não existe, mas as consequências advirão, e eles serão responsabilizados, porque eu tenho liberdade de fazer ou deixar de fazer, mas serei sempre responsável por essa escolha. Então, nessa responsabilização, evidentemente, se eu falir nesse desempenho, eu tenho que esperar lá na frente algum tipo de dificuldade, né? Deixa eu acenar aqui para minha irmã. Boa noite. Voltando aqui, então, à reflexão sobre essa questão da influência dos pais sobre os filhos,
e a responsabilidade dos pais em relação à educação dos filhos, porque quem educa, a matriz da educação da criança é o lar. A escola, ela instrui. A escola, ela dá informações para o conhecimento. Mas a educação, no campo moral, quem dá é a família, quem dá é o pai, quem dá é a mãe, quem dá exatamente são os tutores, aqueles responsáveis por aquela criança. Muito comum se alterarem as condições afetivas depois que ele vai usar umas metáforas interessantes. O navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Então você está dentro dessa metáfora, você sai daqueles sonhos, né? Daquele, né? Poxa, que coisa maravilhosa, casei agora, que coisa maravilhosa e tal. De repente você enfrenta um mar, e é um largo oceano, e muitas vezes de águas revoltas, né? Da própria experiência da vida de casado. Converte-se então a esperança em trabalho. Desnudam-se problemas que a ilusão abafava nos primeiros momentos dos arrobos do noivado ou do namoro. E, em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta. Em alguns momentos, a afeição continua a mesma coisa. Mesmo com todas as dificuldades, com toda a experiência, continuam bastante unidos. Entretanto, na maioria das vezes, ou na maioria das posições, essas afeições vai diminuindo. Essas atrações afetivas vão se arrefecendo, vão se esfriando, né? Esse calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão chamada esponsalícia. Urge, porém, salvar a embarcação, na metáfora do navio que sai do cais para enfrentar exatamente o largo mar da experiência, urge salvar a embarcação ameaçada de naufrágio, para que ela não só sobre, para que ela não afunde, seja pelas dificuldades morais ou pelo desencanto, porque dificuldades morais e pelo desencanto é que vai afundar o navio. Parceiro ou parceira, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que acima da comunhão corpórea, da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, que é a comunhão sexual em si, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia após dia. Porque se for exatamente uma união baseada apenas nessa conjunção carnal, ou seja, o que ele chama de conjunção corpórea, que não é tão difícil de ser concretizada, na realidade, o ideal para um casamento como esse navio que vai para o largo mar da experiência é que haja esse podemos chamar de acasalamento, ou seja, se case em espírito, sempre mais em espírito, dia após dia. Então, o que seria esse casamento espiritual, né? É um objetivo a ser alcançado, porque os casamentos normalmente iniciam primeiramente em função de uma atração bastante biológica, bastante carnal. Não se inquiete o casal à frente das modificações ocorridas, de vez que toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem limites. Muito interessante quando ele faz essa colocação, né? Que isso acontece com qualquer casal. Não nos inquietemos, né, à frente dessas modificações que são naturais em determinado momento, né? Não ficar com aquele mesmo calor daqueles sonhos, dos arroubos do namoro e do noivado, mas que essa afinidade, né, quando a gente está buscando essa afinidade correta, pelo casamento espiritual, nas emoções, mesmo no plano físico, mas pensando numa realidade mais espiritual, nós começamos a desenvolver exatamente o princípio da ternura, da confiança, da amizade. Isso é importante no casamento. Extinta a fogueira da paixão, na retorta da organização doméstica, sobra da combustão o ouro vivo do amor puro, que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para mais altos destinos na vida superior. As dificuldades vão vindo. Os filhos, muitas vezes filhos com uma deficiência no campo da mente, filhos que vão trazer mais desafios no processo da missão educadora, as questões econômicas são muito graves também, as questões culturais, o ambiente em que nós vivemos, né? Porque tem casal que vive hoje na mais absoluta miséria.
em barracos, em casebres, em condições de extrema pobreza, de extrema miséria, não tem contato com o livro, mas isso também Fábio, no livro Obreiro da Vida Eterna, também não teve contato, embora ele tinha toda a tendência, né? Um ex-fazendeiro de vidas anteriores reencarna numa favela no Rio de Janeiro, sofria, mas ele tinha muita dignidade, mas Fábio não se faz Fábio toda hora, né? Os seres humanos são muito inferiorizados, ainda moralmente ainda somos muito imperfeitos. Então imagina um casal nessas condições, né? Faltando pão, faltando comida, faltando tudo, né? Porque a pessoa uma olha para a outra assim, o que fazer? Vamos trabalhar, não tem emprego, não tem onde arrumar recurso. Aí olha exatamente para um túnel, não consegue ver nem o faiscar de alguma luzinha lá no final. Aí como é que se trabalha isso? Orando muito, mas isso também não acontece por acaso. Porque todos os processos provacionais na Terra ou expiatórios é escolhido pelo próprio Espírito ou sugerido pelos Espíritos superiores. Então ninguém passa por uma situação dessa também por passar, passa como uma experiência, como um convite para esse burilamento, ora com dificuldades materiais, e os que têm facilidade material também, que estão realmente buscando o auxílio, se eliminando, extremamente infelizes, separados, processo de adultério, as chamadas relações extraconjugais o tempo todo, embora ricos também. Então não é questão econômica em si, embora eu acredito que a questão econômica pesa muito. Pesa muito. Eu acho que a pobreza, a miséria, a dificuldade de instrução, a falta de apoio, podia falar assim de políticas, né, de governo realmente mais justas, etc., menos corrupções, etc., eu acho que os casais tenderiam, eu não digo só no Brasil, o Brasil podemos ter como um modelo, mas existem países vivendo em condições muito mais miseráveis do que o Brasil. E são nossos irmãos também, nada diferente. Considerando essa realidade, nós imaginamos exatamente que naquele primeiro momento, daquele amor, né, em que eles podiam sonhar com ter um emprego bom e nada disso acontece, evidentemente é um convite para o desenvolvimento do amor puro. Se houver um amor puro, nessa retorta, né, que são aqueles equipamentos de laboratório, né, para fazer aqueles ensaios com aquela substância, realmente é um grande convite. Não deve ser muito simples não, mas é um convite também. Agora, quem tem uma vida mais ou menos, trabalhando, tem seu salário, tem a sua comidinha na geladeira e tal, eu acho que, eu diria até que não existe regime de obrigatoriedade, mas tem o dever de, no mínimo, agradecer a Deus por ter esse equilíbrio, né, econômico para poder realmente investir mais nos filhos, né? Considerando o lar como a base da educação dos filhos. Isso acontece porque os filhos que surgem são igualmente peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituição endereçada ao trabalho de assistência recíproca. O carinho, repartido em princípio a dois, passa esse carinho repartido a ser dividido por maior número de partícipes do núcleo familiar, que são os filhos. Então é um carinho que precisa ser estendido. E nós sabemos que existem pais que odeiam os filhos, e vice-versa. Quantos casamentos, né, realmente estão nessas condições, ou quantos casais, quantas famílias em que se odeiam dentro de casa. Literalmente se odeiam mesmo, se odeiam no sentido de um querer destruir a vida do outro, é só surgir a oportunidade que eles acabam até fazendo isso. E esses reencarnados, em muitas circunstâncias, os filhos, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinham nos pais jovens ainda solteiros a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Então vai dizer que muitos desses filhos, antes do casamento, foram eles que, associando-se até por um processo de hipnose telepático, né, daquele momento, dos arroubos do namoro e do noivado, né, em que eles conseguiam, né, fazer essa atração, né, ou mantinham nos pais, né, exatamente essa chama de atração entusiástica no campo da sexualidade, não só, mas atração mais forte para que eles pensem no futuro gerarem um filho. Então eles intuem, eu quero ter um filho, eu planejo ter um filho. Então esse sonho de ter um filho, eles próprios que querem reencarnar, é que botam na cabeça desses noivos esse desejo de ter os filhos, né? Então eles próprios vão sugerindo por hipnose, etc. E esse jovem acaba realmente nesse casamento buscando oportunizar a reencarnação deles. Quase sempre esses espíritos vinculados ao casal, ora mais fortemente ao pai, ora mais fortemente e especialmente ao campo materno, interessavam-se antes da reencarnação pela constituição da família,
Então, antes dos noivos se separarem e tal, nós vamos pensar no casamento, porque tem os filhos que poderão vir, né? Isso não estou falando de gravidez precoce, estou falando já em planejamento de filhos para um casamento. Sejam esses próprios filhos intuindo esses noivos, esses namorados, que eles querem reencarnar e querem tê-los como pai, precisam ter como pais, né? Porque eles se interessavam antes da reencarnação pela constituição da família, à face das próprias necessidades de aprimoramento, de resgate, progresso e de autocorrigenda. Em vista disso, eles, os espíritos, cooperaram em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos de gravidez e do berço reclamando naturalmente a cota de carinho e de atenção que lhes é devida. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher, na formação do grupo doméstico, seguida de filhos a lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro ou à companheira que o colocaram em função aderir aos propósitos da vida que tudo renova para engrandecer e aperfeiçoar. Conquanto, basta às vezes, sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairado, em exigências de toda espécie, pouco a pouco acabamos por entender que apenas o amor, que sabiamente se divide em bênçãos de paz e alegria para com os outros, é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Considerando então essa questão, né, dessa cooperação, de uma ação decisiva para a aproximação dos futuros pais, esses espíritos que querem reencarnar, sabendo que será muito importante essa reencarnação nesse casal, sendo os seus educadores, o que essa lição nos chama a atenção, sobretudo, que em toda comunhão mais profunda entre homem, entre mulher, na formação do grupo familiar, do grupo doméstico, que surjam filhos, que vão surgir os filhos, né, para compartilhar essas energias, né, nós precisamos realmente contar com o processo espontâneo de ir sublimando e não barateando o impulso da sexualidade. Ir aos poucos utilizando esse impulso de uma forma sublime. É o que ele está falando exatamente e terminando esse nosso capítulo para que na quarta-feira possamos dar sequência, fixando um pouquinho mais nas questões dos desajustes, né? É muito importante para que nós possamos realmente entender o que Emmanuel quer trazer em Vida e Sexo, considerando a vida familiar, a questão dos filhos, a questão do namoro, a questão do divórcio, a questão do aborto, a questão do adultério, e tudo ele aborda nesse livro. Na próxima será sobre os desajustes. Tá? Muito bom esse livro, é um livro que os espíritos deveriam ler, talvez até diariamente, para poder saber como é que nós podemos exercitar como educadores, né, exatamente, sublimando as nossas energias desses impulsos sexuais para também educar os nossos filhos. Né? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, uma ótima noite, gratidão também pelo estudo, pelo acompanhamento, pelo carinho, eu chamo assim, prestigiando o nosso estudo também. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todos nós, tá? Muita paz.